Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um domingo de escola bíblica dominical, mais um domingo abençoado. E agora nós vamos assistir a aulinha, participar aí com a tia Lu, lá da Vila Ipiranga. A tia Lu é pedagoga e ela é professora lá na nossa igreja da congregação da Vila Ipiranga. Ela é uma bênção, tá? A tia Luciana. Então, ela vai dar aulinha hoje, primário e juniores, de 7 a 11 anos de idade. Ela vai usar a revista de pré-adolescentes, mas uma linguagem assim bem gostosa para que todos vocês entendam, tá bom? E vai ser uma bênção assistir a aulinha, tá 10. Vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, tia Lu, é com você. Paz do Senhor, criança, motivos de muita alegria estar aqui para mais uma escola dominical. E hoje eu fui convidada pela tia Denir para nós falarmos sobre a palavra de Deus para os juniores, mas eles estão com a revista de pré-adolescentes. E o tema da nossa lição é A Palavra Eterna Habitou entre nós. A lição de hoje encontra-se em João 1:5 e 10:14. Então, nós hoje vamos falar sobre o livro de João. O texto áureo de hoje vai dizer assim, ó: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Eu não estou lendo na Bíblia, porque a Bíblia está em uma outra versão. Então, eu quero ler esta versão aqui de vocês, da nossa revista, tá bom? Então, falando, conhecendo mais de Deus, seria esse o tema, o primeiro tema que nós vamos falar. Então, enquanto nós vamos falar sobre João, quem era João, né? João era o discípulo que Jesus mais amava. Ele é citado como o discípulo que Jesus mais amava. E João, ele cita, não é como os outros livros da Bíblia que fala sobre Jesus. Os outros começam pelo nascimento. João não. João vai falar que a palavra, né, que nós já lemos aqui, ó, no começo, aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? A palavra é Jesus. Já existia e ele estava com Deus e ele era Deus. Então, João vai começar a falar desde o princípio, né? Desde antes da fundação do mundo, da terra, antes de começar a existir a terra, certo? Então, a palavra já existia. O apóstolo se refere à palavra de Deus, essa palavra, como Jesus. Então, ele quer dizer que no começo Jesus já existia, né? A palavra sempre ele vai falar sobre a natureza divina de Jesus. E o que é a natureza divina de Jesus? Que ele sempre existia. Então, os aspectos da natureza divina, ele sempre existiu, né? Ele sempre estava aqui. E aí, se nós formos pegar no Salmos 92, ele vai falar do princípio de que Jesus Cristo, ele já existia antes de tudo. Vamos procurar aqui na nossa palavra, Salmos 90. Vamos lá, todo mundo procurando aí em casa. 92. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quem é esse? Jesus. Então, antes de formar a terra, ele já existia, que fala, sua existência com o Pai. Desde o princípio, eles estavam juntos. O que quer dizer isso? Que desde antes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam juntos, eles criaram o mundo. E aí é uma parte assim, interessante sobre a Trindade. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como assim? Eles são três, mas são um só.
Aí, se nós pensarmos na água, vamos pensar na água. A água, a fórmula da água é H2O. Quando você coloca a água lá para fazer aquelas pedrinhas de gelo, é o sólido. Então, a água ela vai ficar dura, não é? Vai virar gelo. Quando você coloca para ferver a água, fica um vaporzinho, é o gasoso. E líquido é a água mesmo. Três coisas que são formas diferentes, mas é uma coisa só, porque a essência é Deus, assim como a essência desses três estados da água é uma coisa só, a essência do Pai e o Filho e o Espírito Santo é uma só. E aí também tem a participação de Jesus na criação, não é? Ele falou assim, ó, haja luz, haja separação das águas, da terra, e ele foi criando. Mas quando ele chegou no momento de criar o homem, ele falou, façamos. Mas para quem? Né? Que ele quis dizer isso. E aí a gente pode falar, o Espírito Santo, ele convidou Jesus para fazer cada detalhe do nosso corpo. Cada partinha do nosso corpo, Jesus, ele foi fazendo junto com Deus, junto com o Espírito Santo, criou cada partinha dos nossos olhos, dos cílios, cada detalhe. Se nós vemos o nosso corpo, Jesus fez cada detalhe e ele nos conhece muito bem. Então, tudo aquilo que nós temos no corpo foi Jesus, Deus e o Espírito Santo que criou. A palavra se tornou ser humano. Quando Deus criou todas as coisas, Deus, Jesus e o Espírito Santo criou todas as coisas, ele criou Adão. Mas ele sabia que Adão iria ser enganado. Eva e Adão iriam ser enganados pela serpente. E essa é uma história que vocês já sabem também. E aí, Deus teve um plano perfeito para o quê? Para a nossa salvação. Ele teve o plano de enviar Jesus. E aqui a revista fala assim, ó, ele, a fim de preparar a vinda do Messias, Deus escolheu um homem para formar um povo. Esse homem foi Abraão, que descendeu o povo de Israel. Então, ele é o descendente de Israel, né? A nação israelita recebeu a missão de guardar a promessa da vinda do Messias. Durante século, cada judeu ensinou aos filhos de seus filhos, que deveriam esperar pelo Salvador. Muitos profetas se levantaram e anunciaram que o prometido seria descendente de Davi, que ele nasceria de uma mulher virgem, que cresceria em uma família humilde, mas seria desprezado por muito, que iria curar e fazer muitos milagres. Então, no tempo determinado, depois que Deus já tinha o plano, então ele já falou para Abraão que Abraão ia ser o pai de tudo isso, ele teve ele teve o plano, né? Que ele já tinha o plano de salvação de enviar Jesus. Escolheu um pai e uma mãe para ser os pais aqui na terra dele, que é José e Maria. E como foi aí então essa gestação? Certos aspectos, como foi assim? Foi uma coisa assim, miraculosa? Não, Jesus não escolheu Maria. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado por Deus. Só que Maria, o bebê, cresceu na barriga de Maria, demorou os 9 meses. E então, Maria sentia Jesus mexer na barriga como uma outra gestação comum. Então, Jesus sempre esteve juntamente com Maria, ali na barriga. Então, eles são os seus pais aqui da terra. Eles tiveram a missão do quê? De cuidar de Jesus enquanto criança, até que chegasse a época que ele fosse cumprir as coisas, que ele já fosse um homem, né? Então, e aí Jesus era divino também. Mas como que era essa natureza divina? Aí, se nós formos parar para pensar, então metade do lado de Jesus era humano e a outra metade era Deus. Não.
Jesus foi 100% Deus e 100% humano. Não tinha uma metade. A única diferença é que o lado humano de Jesus, ele não tinha pecado, assim como nós, certo? Então, Jesus, ele sentiu frio, ele sentiu calor, né? Ele teve as mesmas coisas, ele sentiu dores, ele sentiu tristeza, ele foi magoado, ele foi traído, e ele teve os mesmos sentimentos que nós. Por isso que Jesus entende tudo sobre nós, porque ele esteve aqui e passou por tudo isso que nós passamos. Aí depois, aqui, os que recebem a palavra tornam-se filhos de Deus. A palavra, nós falamos que a palavra veio aqui, então quem recebe o quê? Jesus. Nem todo mundo é filho de Deus, né? Todos fomos criados por Deus, fomos criaturas de Deus, certo? Mas para nós tornarmos filhos de Deus, nós temos que aceitar o quê? A sua palavra. E nós falamos que a palavra veio entre nós. A palavra, então, é Jesus. E Deus, ele é o quê? Ele é o Pai perfeito. Aí, se nós formos pensar em um Pai perfeito, todos os nossos pais, as nossas mamães, elas sempre erram. Por quê? Porque eles não são perfeitos. Eles são humanos. Eu mesmo, como mãe, às vezes erro. Por quê? Porque somos humanos. Agora, Deus não. Deus nunca erra. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito na vida. Ele tem o quê? Para tudo Deus tem um propósito. Então, que nós possamos acreditar e crer que tudo que acontece na nossa vida é para um propósito de Deus. Aí você vai perguntar, mas aí como que eu vou me tornar filho de Deus? Aceitando a sua palavra. O único filho biológico de Deus é Jesus. E nós fomos o quê? Adotados. Vocês têm noção do que é ser adotado? Adotado tem filhos que nascem da barriga tudo, e outros que nascem do coração. E nós nascemos assim. Jesus Cristo nos adotou, nos teve como filho, mas para isso nós precisamos aceitar o quê? A sua palavra, aceitar Jesus no nosso coração, certo? Então, vamos falar o nosso texto que nós falamos. No começo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Que você possa ter certeza que Jesus esteve aqui na terra e esteve entre nós. Vamos falar de novo? No começo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por você aceitar a palavra de Deus em seu coração. Aceitar o Senhor Jesus em seu coração para se tornar um filho dele. Aceitar a palavra dele, que é Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que tu nos deste, por tua infinita misericórdia. Nos guarda, nos proteja, Senhor, que nós possamos entender que tu és a palavra, Jesus é a palavra em nossos corações. Amém? Eu queria agradecer a todos, especialmente Jesus, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você. Queria agradecer também a minha filha Lorena, vou chamar ela aqui um pouquinho, porque ela é minha ajudadora. A Lorena, dá saudação para os irmãos, Lorena. A paz do Senhor. Paz do Senhor, a minha companheira que está do outro lado filmando tudo. Deus abençoe vocês, um abraço no coração de vocês, que vocês fiquem com Jesus e que nós possamos orar para que tudo isso venha passar. Amém? Amém. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar.
aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão